Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de julho de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, graças a Deus a gente tem vivido um momento muito bom esses últimos dias. Receba! Sim, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então vambora sem enrolar muito. Sabadão a gente já começa a ter uns joguinhos a mais, né? As ligas aos poucos vão começando a voltar. No caso hoje, né? Na sexta-feira voltou a Liga da Bulgária. Eu já percebi ali que acho que é daqui a 2 semanas, se eu não me engano, já vem ali Bundesliga 2. Enfim, aos pouquinhos aí a nossa grade vai ficar cada vez mais cheia. Mas vambora! Sabadão, 7 horas da manhã, Coreia do Sul. Eu tenho aqui o brabo e atual tetracampeão Jeonbuk Motors, que vai receber o Incheon. Vamos lá, o Jeonbuk começou muito mal nessa temporada, para variar, né? Ano passado também foi a mesma coisa, ele começou mal e depois fez uma corrida de recuperação e acabou tomando a liderança do Hyundai. E parece que está acontecendo a mesma coisa. O Jeonbuk dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, está bem na recuperação. Vai enfrentar o Incheon, que dos últimos 5 venceu apenas 1. Se a gente olhar aqui a classificação, o Jeonbuk é o segundo, a diferença é de 5 pontos, essa diferença já foi maior. E vai enfrentar o Incheon aqui, tem apenas 29, enfim. Não tem jeito, tá? Não tem para onde correr. A briga ultimamente tem sido sempre entre esses dois. O Nishida também é um time muito forte, mas não tem chegado assim nos pontos corridos, no final dá uma cansada. Vamos lá, o que estava atrapalhando o Jeonbuk era ele jogando em casa. Se a gente olhar aqui, em casa, dos 9 jogos que ele fez em casa, ele venceu 2 e ele tinha vencido 1, aí esse outro ele venceu agora no último jogo dele em casa. Fez 7 gols e sofreu 9. E ano passado o que salvava o Jeonbuk era justamente ele jogando dentro de casa, que fora de casa ele estava muito mal. Vamos lá, Incheon fora de casa, ganhou 3, empatou 4, perdeu 2, fez 10 gols, sofreu 10. Vamos lá. O Jeonbuk, ele vem de 11 jogos sem perder para o Incheon. Então tem um retrospecto aqui muito grande a seu favor. Jeonbuk está com 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade. Já o Incheon não vence a 3 jogos. Tropa, não vou enrolar não. Para mim é Jeonbuk, empate anula para colocar no bilhete. Buscar essa vitória aqui no ao vivo com uma cotaçãozinha maior pode ser interessante. Jeonbuk vem para ganhar, quer manter essa sequência de vitórias, quer manter essa sequência de invencibilidade. Eu acredito que no máximo ele empata, tá? Então por isso quem quiser ir no bilhete com empate anula é o mais tranquilo para esse jogo, mas essa vitória me pega. Mercado de gols eu tô fora desse jogo. Placar para mim 2-0 pro Jeonbuk. 11 horas da manhã, campeonato islandês, tem um jogo do KA contra o IBV. O IBV que é o lanterna, tá numa fase horrível, só que o KA é um grande time com uma fase horrível também. Se a gente olhar as duas equipes não venceram seus últimos 5 jogos. Se a gente olhar aqui a classificação, o IBV ainda não venceu, são 5 empates e 6 derrotas, sofreu 20 gols em 11 jogos, fez apenas 9. Se a gente somar aqui, dá uma média de quase 3 gols por partida. Já o KA, em 11 jogos, ganhou 5, empatou 3, perdeu 3, fez 16 gols, sofreu 13. Você pode ver que ele está 5 jogos sem vencer e ele não venceu por 6 jogos. Então, ele começou muito bem e está com uma queda gigantesca. E é um grande time. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O KA vem sofrendo gols há 7 jogos, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcam, e o IBV ainda não venceu 13 jogos aí sem conseguir uma vitória. Quero aproveitar a cotação, que está 1,70 aqui por KA e explorar um KA empate anula. Para mim não perde, no máximo empata. E vou falar para vocês, esse é o jogo ideal para o KA voltar a vencer. Vai enfrentar um adversário que também vive um momento ruim, um adversário muito mais fraco, que ainda não venceu. E jogando dentro de casa, para mim o KA não perde, no máximo aqui empata. Dá para a gente ir com o empatezinho anula. Um outro cenário que dá para explorar, campeonato islandês, mais de 1,5 é sempre muito bom. Ainda mais que eu tenho o IBV que está desesperado para ganhar de qualquer jeito, porque é o lanterna. E o KA também, por ser um grande time, por estar caindo cada vez mais na tabela, precisa ganhar, precisa se expor dentro de casa. Cenário interessante para a gente ver 2 golzinhos, tá bom? Então vou cravar aqui ou um empate anula ou mais de 1,5. Placar para mim desse jogo 3-1. Vou meter um 3-1 aqui de malucão. Também às 11 horas da manhã tem um jogo aqui do brabo Bodø/Glimt, que vai enfrentar o Sarpsborg. Esse jogo é pela Noruega. Bodø/Glimt que é o atual bicampeão, mas não faz uma boa campanha, está aqui apenas na 6ª posição, já deixou o Lillestrøm abrir 11 pontos para ele, mas assim, o Bodø/Glimt a gente pode esperar tudo, tá? Essa última
essa última temporada. Ele fez também uma corrida de recuperação, acabou sendo campeão no final. Embora seja 11 pontos atrás, ele tem um jogo a menos, então ele consegue encurtar para 8. Tem muita água para rolar aqui. E vai enfrentar o Sapsborg, um adversário aqui direto, na parte de cima da tabela. O Sapsborg em 12 jogos fez 28 gols e sofreu 18. É um time muito over. E o Bodø Glimt em 12 jogos fez 24 gols e sofreu 17. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. Bodø Glimt não perde para o Sapsborg há 10 partidas consecutivas. Vamos lá. O Sapsborg vem sofrendo gols há 5 jogos. Dos últimos 9, em 8 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O Bodø Glimt tem um jogo aqui pela pré-Champions. Até toma muito cuidado com isso. Tem um jogo que eu ia colocar, mas tirei, que é o jogo do Vikingur e o jogo do Malmo. Elas vão se enfrentar num jogo de volta da pré-Champions, então tomem muito cuidado, porque eu acredito que elas vão poupar para esse jogo aqui. O Vikingur vai pegar, se não me engano, vice-lanterna. O Malmo também vai pegar o adversário mais fraco dentro de casa, mas elas podem poupar seus jogadores, porque disputar uma Champions é muito melhor, tá? Ainda mais que essas equipes, pô, mesmo sendo campeãs, elas não conseguem disputar a Champions direto. Um campeonato sueco, mesmo o Malmo sendo campeão, ele tem que passar pela pré-Champions. Então é isso, preste muita atenção em quem vai jogar pré-Champions, sempre olha aqui o próximo confronto, porque, muito provavelmente, entre jogar ali a Liga Nacional e a Champions, essas equipes vão tentar disputar a Champions, até porque elas não entram todo ano. Por mais que elas sejam campeãs das suas ligas, elas têm que passar pela pré-Champions. Só grandes países ali, Inglaterra, Holanda, Itália, França, esses times têm vagas garantidas. Essas ligas de menor expressão não têm. Então sempre fica alerta com isso. Já no caso do Bodø Glimt, ele meteu 3-0 nesse primeiro jogo, ele está super tranquilo, eu acredito que ele pode sim focar aqui, onde ele precisa fazer uma corrida de recuperação, e eu vejo o Bodø Glimt em cima desse jogo, pronto para vencer, mas eu vou mercado de gols, tá? Mais de gol e meio, safezada do bilhete, mas o mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente, pelo estilo de jogo do Sapsborg, pelo estilo de jogo do Bodø Glimt, de se expor. O ambas marcam também vem muito quente para essa partida aqui. E o Bodø Glimt, empate anula também vem quente, tá? Deixa a critério de vocês. Pro bilhete, vocês sabem que eu sou um cara mais conservador. Um empate anula 1,5, mas esse 2,5 é interessante, o ambas marcam também. Placar pra mim, eu vou cravar um 2-1 pro Bodø Glimt. 1h da tarde, continuando aqui na Noruega, eu tenho um jogo do Strømsgodset contra o Odd. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no histórico, porque quando elas se enfrentam, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. O Strømsgodset está a 4 vitórias seguidas do Odd, beleza? Mas não vou buscar o mercado de resultados, quero o mercado de gols. Por quê? O Strømsgodset, pô, é difícil falar esse nome, né? Dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. O Odds vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E 4 também foram ambas marcam. Mais de gol e meio no bilhete. Ambas marcam e 2,5 também vem muito quente. É um histórico de confronto over. A gente está lidando com a Liga da Noruega. Tudo pode acontecer aqui nesse jogo. Por isso que eu prefiro ficar só em gols. Acredito que seja muito, muito provável da gente assistir. Mercado de resultados, toma cuidado. Inclusive o Odds, ele venceu o Bodø Glimt agora, não foi? Eu tô maluco. Venceu o Bodø Glimt de 3-2. Cuidado. 4h30 da tarde, Brasileirão. Eu tenho um Red Bull Bragantino contra o Avaí. Pra mim é Bragantino, empate anula. O problema é que o Bragantino, cara, o Bragantino não é um time que tem sorte. Se tu pegar esse jogo do Botafogo, ele amassou o Botafogo. O único lance ali do Botafogo que saiu o gol. O Bragantino teve 3 gols anulados, teve um pênalti ali que o VAR pediu pro juiz ver. O juiz, ó, não ligou, né? Ia salvar a gente no empate anula. Mas enfim, o Bragantino precisa vencer, precisa muito vencer dentro de casa, tá jogando com o Avaí. O Avaí também tá um tempo sem ganhar, ó. Nos últimos 5 jogos, ganhou apenas um, vem de 2 derrotas consecutivas. Se a gente olhar aqui o histórico, as duas equipes não vencem há 3 jogos. O Bragantino vem sofrendo gols a 5, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Avaí vem sofrendo gols a 4 jogos, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O Avaí que levou a virada dentro de casa do Cuiabá, e o Cuiabá não ganhava, acho que há 4 jogos não ganhava, 3 jogos não fazia gol, enfim. São duas equipes que vivem momentos semelhantes. Eu acredito que o Bragantino não perca esse jogo, no máximo empate. Sendo bem sério, eu acredito até que é o momento do Bragantino voltar a vencer. Mas 1,5 também é interessante, porque o Avaí é um time muito over, o Bragantino também. O Bragantino, principalmente quando ele quer sair dessas situações que ele se encontra, ele vai para cima, é um time que tem sofrido gols com frequência. O mais de 1,5 cabe aqui também.
tá bom? Mas esse empate anula pra mim é bem melhor, até pelo que o Avaí tem jogado. 7 horas da noite, eu tenho Flusão contra Ceará, despedida do Fred, tá bom? O ingresso tá absurdo, mas vou falar pra vocês, o Fluminense não perde pra mim, vai ter festa no Maracanã, Ceará não vai botar água no chope do Fluminense, né, Ceará? Não vai botar, né? Ceará vem de uma grande vitória de 3-0 contra o The Strongest. Ceará tá mandando muito, mano, tá mandando muito. Mas por ser despedida dentro de casa, empate anula pro Flusão, tá bom? E o Fluminense é um time forte dentro de casa também. O Fluminense tá com 4 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade. Ceará tem 4 jogos de vencibilidade também. E o detalhe interessante é que o Ceará, ele vai jogar a Copa do Brasil no meio da semana contra o Fortaleza, que é o seu principal rival. O Fortaleza ganhou o primeiro jogo de 2-0, então eu acredito que o Ceará, até por ter jogado no meio de semana, deve dar uma poupadinha ali em alguns jogadores, ou pelo menos não vai entrar 100%, tá ligado? Focado no jogo contra o Fortaleza da Copa do Brasil. Porque, pô, na moral, por mais que o Ceará esteja aqui próximo da zona do rebaixamento, pô, ser eliminado pelo seu rival é muito ruim, pô. Tá ligado? Pode ser que o Ceará não poupe, eu esteja falando merda e o Ceará vai com o time completo aqui, mas pra mim a cabeça tá na Copa do Brasil e pra mim o Flusão não perde, no máximo empata. Eu vou aqui com um empate anula pro Flusão, tá? Essa vitória é interessante no ao vivo também. Placar pra mim desse jogo, 2-0 pro Flusão. Tropa, 8h30 eu tenho o Goiás contra o Atlético, mas vou falar pra vocês que esse jogo é muito difícil de cravar qualquer coisa, porque o Goiás tá mal e o Atlético tá muito bem. O Atlético com o Filipão, são 14 jogos de invencibilidade, voando, classificado pra Libertadores. Só que assim, ó, a sacada desse jogo é o seguinte, o Goiás, ele tá na zona do rebaixamento, mas ele pega o seu principal rival dentro de casa no jogo de volta da Copa do Brasil, que ó, muito dinheiro vale Copa do Brasil. Então, pô, é muito melhor tu poupar e focar na Copa do Brasil e depois tu tentar sair dessa situação, até porque o campeonato tá bem embolado. Se você olhar aqui, ó, 17, 18, 18, tá tudo... o Goiás, ele tá, por exemplo, ó, a 2 pontos do 10º, tá ligado? Tá 2 pontos do 10º. E assim, pô, na moral, pra mim o Goiás, tipo, eu não sei se vai poupar, né? Porque pra torcida vai ficar estranho, mas eu acho que o foco do Goiás também tá nesse confronto aqui da Copa do Brasil. Tá bom? Já o Atlético vem de um jogo cansativo contra o Libertad, vai ter um confronto contra o Bahia dentro de casa pela Copa do Brasil, que é um confronto ideal já para ele tentar garantir uma vantagem muito boa, meter uns 2-0 ali, tá ligado? Ficar mais tranquilo. Então não sei também qual é o que ele vai fazer. Teoricamente ele deveria poupar, mas ele tá bem no Brasileirão. Tá 2 pontos do líder, tá ligado? Então assim, é um jogo pro cara focar só no jogo depois da escalação, você entender como os times vão priorizar, né? O que eles vão priorizar, se é a Copa do Brasil ou o Brasileiro, aí pode valer a pena. Nesse jogo aqui especificamente, sim. O do Fluminense ele joga contra o Cruzeiro. Beleza, um jogo que ele, pô, tá com vantagem, mas por ser despedida do Fred, joga contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, no meio de semana. Mas por ser despedida do Fred, eu acredito que o Fluminense vai pra cima com tudo. Tem que ganhar, mano. Despedida tem que ganhar. Também às 8h30, indo agora para MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. É aquele esquema, né? Separo os times que os últimos jogos têm tido bastante over, né? Vou falar para vocês que tem bastante jogo aqui, só que alguns a gente não tem uma cotação legal. Tipo esse aqui do Atlanta, que é 8 horas da noite. O Atlanta é um time muito over. Ó, dos últimos 10 jogos, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Pode ser um jogo interessante para buscar 3 gols. 2 gols não dá, porque 2 gols tá pagando 1.12, tá ligado? 1.10, um bagulho assim, não tem como. O Austin também, ó, dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Então é um jogo que eu tive que deixar de fora pela odd para colocar no bilhete. Mas procurar ali uma entrada simples, um 2,5 com uma cotação melhor, pode valer a pena. 9 horas da noite, esse jogo já tem uma cotação interessante, que é o jogo do Orlando City contra o Inter Miami. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam, nos últimos 8 jogos, em 6 foram ambas marcam. O Orlando City vem sofrendo gols a 6 jogos, e dos 6 em 5 foram ambas marcam. O Inter Miami vem sofrendo gols a 4 jogos. Apesar do Inter Miami, dos últimos 7 em 5, a gente ter menos do que 3 gols, pelo menos 2 gols a gente costuma ver. Quer ver? Vou botar aqui Inter Miami. 1-1, 2-1, 2-0, 2-1, 1-1. Ó, você pode ter olhado aqui que em 3 jogos a gente não teve 3 gols, mas a gente teve 2. Aí 2-0, aí vem um 0-0 aqui, pô, perdido, 2-2, 3-1. Orlando City, 5-3, 1-1, 1-0, 2-1, 1-1, 1-1, 3-1, 1-1, 2-2. É um time que sofre bastante gols. Então vamos lá. Para esse jogo, mais de 1,5, safe dada do bilhete, está pagando mais de 1,20. O ambas marcam nesse jogo é bom. Muito bom e muito quente, porque são 2 equipes que costumam levar gols, principalmente o Orlando City. Tá jogando em casa, vai ter que se expor dentro de casa. Então esse ambas marcam aqui vem muito quente para esse jogo.
9h30, tem o jogo do Houston Dynamo contra o Dallas. Só que rapidinho, tropa, antes de eu terminar esse jogo aqui, eu tô reparando que o nosso número de likes tem caído, tá? A nossa visualização tá, mantém ali, né? Depende do dia que tá bom, tá ruim, mas o número de likes tem caído. Então, pô, se você puder, deixa um likezinho aí, não custa nada, só um segundinho, dá uma likezada, beleza? Isso ajuda muito, não é para engrandecer o canal, o canal é pica, cheio de like, não. É porque o YouTube entende que o nosso vídeo é legal, né? A galera tem curtido, ele começa a recomendar para outras pessoas os nossos palpites também. E assim o nosso canal cresce mais, tá legal? Se você puder fazer isso aí, pô, não custa nada, só deixar um like, ser muito grato a vocês. Vambora! O Dallas é um time que mora no nosso coração. Todos os últimos 10 jogos do Dallas, na verdade já são até mais, né? Porque aqui só mostra 10. Se não me engano, são 14. A gente teve pelo menos 2 gols. É aquele time que... time maluco. Não ganha 4 jogos, mas sofre gols a 9. Dos últimos 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam. O Houston Dynamo dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Não vou enrolar. Mais de 1,5 gols para colocar no bilhete. Aqui, ó, o confronto direto delas também são bastante óbvio. Mais de 1,5 gols para colocar no bilhete, igual a gente sempre tem feito em jogos do Dallas. E ambas marcam e 2,5 vem quente também para quem quiser uma oddzinha maior, pegar uma entrada maneira. Beleza? Então é isso, tropa. Pro nosso sabadão, tem o jogo do Guarani contra o Cruzeiro. O Guarani tá muito mal, o Cruzeiro tá muito bem, mas o Cruzeiro tem esse confronto aqui da Copa do Brasil que me tira completamente da jogada, tá ligado? Ele precisa reverter esse jogo dentro de casa para um time da Série B. A Copa do Brasil era, pô, grandiosa com relação ao valor, então acredito que até pela gordura que o Cruzeiro criou, ele não precisa se esforçar muito nesse jogo, tá? Jogo do Sport com o Londrina é um jogo interessante pra gente buscar menos de 3,5 gols. Apesar de eu gostar do Sport, não tem como confiar no Sport nessa fase que ele está agora, não ganha de ninguém, é uma Série B, então prefiro ficar de fora. Jogo do Criciúma contra o gigantesco da Corina. Cara, o Vasco contratou um estagiário para botar de técnico e o Vasco está jogando nada. Não que estivesse jogando muito antes, tá? Mas pelo menos as coisas aconteciam. Agora com esse estagiário aí não quero mexer em jogos do Vasco, pelo menos por enquanto. Só se tiver um adversário que tivesse mal também, tá ligado? No caso do Criciúma, os últimos 5 jogos ele perdeu apenas 1. É um time perigoso. Pelo histórico da Série B e pelo histórico do Vasco, que sofreu apenas 7 gols em 16 jogos e só fez 16, é um jogo interessante para poucos gols. O Criciúma dos últimos 7 em 6 a gente teve menos que 3 gols. O Vasco de 10 em 8 a gente teve menos que 3 gols também. Pode ser interessante, mas eu vou ficar de fora dessa vez. Beleza, gigantesco? Vamos ver se eu deixo o Vasco de fora, se ele volta a vencer. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Tamo junto. Podcast. Hoje, né? Já deve ter rolado, mas vê se tá lá no canal do Advance, já rolou nosso podcast. Tem uma paradinha maneira pra vocês, tá? Tamo junto, muita fé. Pra cima!